Boa tarde a todos e a todas. Eu me abstive porque eu achei realmente, primeiro, alguns absurdos. Primeiro, como é que a comissão de sistematização não observou que essa pessoa não era sindicalizada? Ponto 1. Pega o microfone a toda hora aqui para falar sobre o sistema e, no entanto, não faz o seu dever de casa, que era um desses, verificar que o companheiro não era sindicalizado. Ponto 2. Me abstive também porque eu vou querer também que a minha sessão convide alguém para defender uma tese e que a DN pague. Porque já que fomos nós todos que pagamos, por que então que a DN não faz isso com qualquer um outro? E terceiro, apenas eu vou reafirmar ao falar do companheiro Eulálio que o companheiro já teve N oportunidade de sindicalizar e em nenhum momento desejou isso. E agora vem aqui jogar na nossa cabeça o que ele acha que pensa. Obrigado. Wilson Santa Inês. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Wilson Fábio, da Seção Sindical de Santa Inês, e muita coisa do que eu ia falar já foi contemplado na fala dos colegas, então eu não vou me repetir, mas eu queria só acrescentar uma coisa, né? Queria dar as boas-vindas ao companheiro que vem de uma batalha, que vem de um local que realmente é de um sindicato pelego. Agora, o que eu queria exaltar é o seguinte: como é que o companheiro está querendo agregar a um sindicato no qual está lá bem claro no regimento, um tópico em que a própria ação dele vai ferir aquele tópico. Então, se é um sindicato que não respeita o seu regimento, eu ia pensar duas vezes antes de entrar para esse sindicato. Então, acho que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: é o respeito ao regimento do sindicato, que a gente seja caloroso com os companheiros que estão chegando, mas que a gente respeite o que está escrito. Porque se a gente não começar a respeitar, se a gente começar a abrir precedente, acabou o sindicato, acabou o regimento, isso daqui vai deixar de ser um sindicato, vai deixar de ser uma organização e vai virar uma confraria. Okay. Bom, feitas as declarações de voto, a mesa, né, pergunta se algum outro assinante da tese vai defendê-la. Vai ser? Então tá, 15 minutos. Oi. Companheiros e companheiras, dos meus 15 minutos para defender a tese, eu vou assumir a responsabilidade de 3 desses 15 minutos dizer aos companheiros que aqueles aqui que vieram defender essa tese nos representam. Em 2012, quando coordenador dessa entidade, estive pela primeira vez no Paraná. E lá, nós fizemos um debate brutal contra o Proifes, que queria assinar um acordo e acabar com a greve, ou melhor, já tinha assinado o acordo e queria acabar com a greve, e começou a fazer um processo de traição nacional. Foi lá que esses companheiros que aqui vieram defender essa tese estavam na batalha e abraçaram o Sinasef e fizemos uma circulação pelas bases, e foi o único lugar do Brasil que o Proifes perdeu na sua votação online o direito de acabar com a greve. Parabéns, companheiros do Paraná, que faz uma luta brutal em defesa da classe trabalhadora contra o sindicato pelego. Vocês não são só bem-vindos. Vocês me orgulham de estar aqui assinando comigo uma tese. Me orgulha profundamente. A nossa tese, pessoal, eu farei, companheiro Guilherme, um esforço brutal para tentar lhe substituir aqui à altura, pode ter certeza. Talvez não consiga, mas farei de tudo para que essa minha defesa espelhe o processo de acúmulo que você tinha sobre esse processo. A nossa tese, ela parte de uma leitura que fazemos sobre a crise do capitalismo a nível mundial. Ela aprofunda a sua análise quando o Brasil, da chamada Frente Popular, começa a ver pela primeira vez exatamente as consequências da crise no nosso país. E não podia mais esconder com o discurso de aquilo ali era uma simples marolinha.
2011, a Primavera Árabe abre um novo cenário na Europa. Cenário que até hoje deixa claro a disposição da classe trabalhadora e construir uma alternativa. A queda do euro, o enfraquecimento das organizações europeias, a queda brutal do crescimento da China, que interfere diretamente no nosso país, faz com que a crise chegue ao nosso país de forma muito contundente. E, cercado pela primeira vez de um processo de decadência do capital, de uma crise profunda no nosso país, o governo do PT enfrenta esse processo com profundos ataques à classe trabalhadora. E aí, companheiros, nós descrevemos esse momento em que os ataques são brutais contra a saúde, segurança, educação, e que, de forma bastante eficaz, bastante forte, o povo brasileiro foi protestar contra isso em 2013. Milhares e milhares de companheiros trabalhadores expressavam nos seus cartazes sentimentos profundos da classe e diziam que queriam lutar. Infelizmente, a capacidade da esquerda brasileira de trazer para si essa luta, de construir organicamente a saída da classe, fez com que setores da burguesia capitalizassem esse processo. Infelizmente, nós não tivemos força suficiente para nos materializar enquanto alternativa efetiva de superação da crise com a proposta da classe trabalhadora. Tentamos, e não foi errado tentar, como alguns companheiros colocou aqui. Tentamos, de forma organizada e baseado na história da classe trabalhadora, construir movimentos. E aí não foi errado o chamamento da greve geral no dia 11 de agosto. Não foi errado. Foi uma tentativa brutal de colocar a classe de forma organizada nas ruas. É verdade que não conseguimos êxito. É verdade que damos o luxo, inclusive, com o aprofundamento da crise, ver a burguesia se dividir em dois lados, com a certeza absoluta que, infelizmente, nós não somos alternativa para essa crise. Por isso que a nossa tese se chama Construir uma Alternativa da Classe. Porque essa é a tarefa posta para a gente. Essa é a tarefa posta para a gente. E aqui, durante todas essas teses expostas, nós vimos divergências. Como construir essa alternativa? Companheiros disseram aqui que era por fora de tudo que existia, nenhuma experiência prestava. Nós temos que ir voluntariamente enfrentar o capital. Nós dizemos na nossa tese que não. Há experiências importantes da classe que devem ser capitalizadas na tentativa de construir a alternativa da classe trabalhadora. Mas nós, nessa tese, dizemos que há experiências, e são várias, e que devem se passar fundamentalmente pela construção da unidade dos trabalhadores que lutam contra o governo. Nós temos a certeza de que não dá para apontar nas organizações postas da classe uma que seja o farol desta luta. E aí, o Sinasef, enquanto entidade de sindicato filiado à CSP com Lutas, tem um papel fundamental de, dentro da CSP com Lutas, dizer aos companheiros que a necessidade de construir essa alternativa passa para além da CSP com Lutas, passa pela unidade de todos os setores que se organizam para lutar contra esse governo, que temos que trazer para o nosso lado os companheiros da Intersindical, juntos, que temos que trazer para o nosso lado os companheiros do Unidos para lutar, que temos que trazer para o nosso lado todos aqueles que se desgarraram, que se separaram desse governo, porque é importante construir a nossa alternativa de classe. Nós sabemos que a nossa tese, ela tem uma defasagem muito grande, porque ela foi construída antes do dia 13 e do dia 15. E o cenário brasileiro mudou profundamente depois desse processo. E a nossa tese, que foi assinada e escrita antes, não deu conta de avaliar esse procedimento,
esses fatos que ocorreram aqui. E a nossa tese, ela apontava a perspectiva da potencialidade desses fatos. Porque o Brasil, hoje chamado de pátria educadora, tem sofrido ataques, inclusive e fortemente, na nossa educação. O governo mostra categoricamente que o que ele fala para o que ele faz é uma diferença muito grande. Os ataques, o corte de 7 bilhões de reais, os ataques da medida provisória 664, 665, tudo isso deixa a gente numa perspectiva muito clara. A classe trabalhadora tem que reagir. A nossa tese fala isso. Nós começamos esse ano, se o governo nos agredindo do lado, a classe lutando do outro. Quem aqui acredita na classe trabalhadora não ficou emocionado com a luta dos operários, quando dizia em voz forte, demitiu, parou, demitiu, parou. Esse eco fez o Brasil, no início desse ano, vibrar com a classe trabalhadora, reagindo em solidariedade àqueles que perdiam o emprego. E conseguimos, companheiros, de forma brava, por exemplo, na Volkswagen, dobrar o governo, dobrar o patrão e dobrar um sindicato pelego que queria fazer acordo com as demissões e redução do salário dos trabalhadores. Os companheiros de São José dos Campos deram prova cabal de que a luta da classe pode sim ser vitoriosa. Então, se é bem verdade que a classe trabalhadora está sendo agredida pelo governo, também é verdade que ela está reagindo e está lutando. E a gente tem que apostar nisso. E apostar nisso, e aí vou dialogar com o companheiro Ricardo Velho, apostar nisso é chamar todos os setores para a luta. Porque se a força sindical vier lutar no dia 6, 7 e 8, quem tem que explicar para a base que ele está lutando é eles, não sou eu que estou lutando. Eles é que têm que explicar para o capital. Eu quero a luta. Eu quero que todos façam a greve. Eu quero que todos façam o movimento. Está na hora, sim, companheiros, da gente agitar a luta pela greve geral nesse país. Está na hora, sim, companheiros, da gente tentar buscar no nosso dia a dia a unidade da nossa classe. Está na hora, sim, companheiros, da gente construir uma campanha salarial dos servidores federais com muita unidade, diferente daqueles que vieram aqui propor que a gente saísse do Fórum Nacional e fizesse a greve sozinho, e fizesse a luta sozinho. A grande palavra de ordem hoje é unidade dos lutadores. A grande palavra de ordem hoje é construir a alternativa da classe. A grande palavra de ordem hoje é buscar a unidade daqueles que acreditam que só os trabalhadores podem levar a vitória. É isso que nós estamos construindo. É isso que nós queremos. Do ponto de vista dos ataques à classe, sucessivamente, o governo falseia o discurso e apresenta cada vez mais saídas que nos precarizam. O Estado brasileiro está desmontando. Nós estamos ameaçados cada vez mais. E entramos em algumas contradições com isso. Entramos em algumas contradições. 7 de abril está sendo ameaçada, ser posto em votação, o PL 4330, que abre tudo para ser terceirizado. E, de acordo com a nossa CAPES, até a docência federal pode ser ser terceirizada agora. Nós vamos ter professores terceirizados na nossa rede. É esse o ataque do desmonte do Estado que nós temos, do desmonte daquilo que nós conquistamos. E esse ataque, se nós não tivermos ainda força suficiente para barrá-lo, nós temos que compreender que não vai ser servindo de esteio para esse governo, ou servindo de voz para a oposição burguesa, que haveremos de construir a saída que nos interessa. Então, com muito esforço, com muito carinho, com muita atenção, nós temos que construir a nossa unidade. Nós temos que construir, em passos largos, a alternativa da classe para essa crise. E eu queria, companheiros, já na reta final da conclusão desse trabalho, dizer que a nossa tese dá uma atenção especial a um processo que nós vamos discutir amanhã, que alguém veio aqui dizer que era secundário e amanhã nós vamos ver que não é secundário, que é o sistema da dívida pública. O maior
o maior processo de usurpação do dinheiro que nós produzimos no nosso trabalho para passar para o outro lado, para levar para a mão da burguesia. Nós estamos, hoje, praticamente, perdendo 3 bilhões de reais por dia, para pagar ao capital, para dar aos banqueiros. A nossa tese dá uma atenção especial por isso. É quase 45% do nosso orçamento. De cada R$10, R$4,50 é para pagar banqueiro. Para você ter ideia do que significa isso, o maior programa que o governo divulga, que é de assistência popular, que é o Bolsa Família, significa 17 dias da dívida pública. 17 dias da dívida pública. Então, essa tese dá um destaque especial ao enfrentamento desse problema. A necessidade de gritarmos em voz alta que não podemos pagar essa dívida, e queremos auditar essa dívida, porque a classe trabalhadora vai, sem dúvida nenhuma, pouco a pouco, construir a sua alternativa. E concluindo, companheiros, e em nome do companheiro Guilherme que nos representa, nós queremos aqui dizer que nós que assinamos essa tese, estamos hoje à noite fazendo uma reunião para discutir e aprofundar a necessidade de organizar os lutadores aqui no Sinasef. Estamos, sim, construindo um coletivo. E nós precisamos que os companheiros do Paraná participem dessa reunião e será bem recebido na nossa reunião, assim como todos. Minuto, companheiro. Se sintam convidados. Nós abraçaremos todos aqueles que querem lutar, que queiram efetivamente construir a alternativa dos trabalhadores. A nossa reunião é à noite, mas após esse debate, aqui em frente, nós vamos conversar com alguns companheiros para discutir a nossa posição nos grupos e combinar a nossa reunião à noite. Quem estiver disposto, por favor, sinta-se à vontade em esperar a gente aqui. Eu, o companheiro Fabiano, o companheiro Guilherme, estaremos esperando todos para que a gente faça um bom debate e coloque a nossa categoria em luta. Muito obrigado, companheiros. Alô? Bom, dando continuidade, então, nós temos agora a apresentação da última tese sobre esse tema, resgatar a unidade para conquistar as reivindicações. O Sinasef não necessita estar filiado à CSP com lutas. Bom dia, companheiros, companheiras. Meu nome é Carlos Roberto, sou conhecido por Carlão, sou professor aposentado do Instituto Federal de Santa Catarina, estou aposentado há 9 anos. Estamos aqui, eu e o companheiro Felipe, que também é professor aposentado do Instituto, mas estamos trazendo aqui um estudo e uma proposta para esse congresso. Nós vamos mudar um pouco a nossa metodologia, porque, como o pessoal tem colocado que não deu tempo de ler a tese, nós vamos fazer o processo de ler a tese com vocês, aqui, que começa na página 54. Quem quiser acompanhar a nossa leitura, e nós vamos lendo e depois apresentamos para as nossas conclusões. A proposta é resgatar a unidade para conquistar as reivindicações. E nós entendemos que o Sinasef não necessita estar filiado à CSP com lutas. Nós entendemos que temos uma conjuntura atual. Após 4 meses, depois de uma duríssima eleição, que a Dilma só ganhou por causa de uma mobilização operária e popular, que buscava evitar a volta dos privatizadores tucanos.
o país está imerso hoje numa profunda crise. Todos nós sabemos que o Brasil não é uma ilha e que essa situação é produto do impacto da crise internacional, a qual o imperialismo responde com uma política de guerra e de exploração. Criaram uma colisão de 60 países para declarar guerra ao Estado Islâmico, que eles próprios criaram, armaram e financiaram, mas cujo verdadeiro objetivo é desarmar o movimento operário. Pretendem construir uma união sagrada, onde estariam juntos todos contra o terrorismo, para exigir que a classe trabalhadora abra mão de suas bandeiras. Enquanto isso, continuam fazendo recair sobre os ombros dos trabalhadores o peso do ajuste fiscal. Daí que é mais que essencial do que nunca preservar a independência das entidades sindicais. Esse é o desafio do movimento sindical, em nível internacional. Ceder às pressões dos governos que querem a união sagrada para jogar o peso da crise sobre as costas dos trabalhadores ou manter fidelidade à defesa dos direitos e reivindicações dos trabalhadores. E, assim, preservar a independência das organizações sindicais. Na América Latina, também o cerco estabelece contra governos apoiados por organizações populares. Temos exemplo da Venezuela, Argentina, Bolívia. E no Brasil, o governo que foi eleito graças à mobilização das massas aplica um ajuste fiscal que é contraditório com o mandato popular que recebeu. É nessa situação complexa e difícil que se desenvolve nossa campanha salarial. Por isso, é o ponto de apoio do documento Governo Dilma. Medidas penalizam, cortam e atacam direitos dos trabalhadores. Assinado por várias centrais sindicais, junto com as entidades dos fóruns das federais. Em 1º de 2015, que repudia as medidas de ajuste fiscal e exige a retirada de 664, 665 e a mudança da política econômica. Isso está na linha de toda a documentação, essa proposta. Essas linhas defendem o tipo de enfrentamento que, nessa conjuntura, estamos chamados a fazer na campanha salarial unificada, rejeitando fortemente as provocações da direita pró-imperialista, concentrando toda a nossa força na construção da unidade, pelo atendimento das reivindicações. Isso foi colocado por várias pessoas que apresentaram, inclusive, as teses aqui, apresentando a importância da unidade. Por isso, foi muito importante a convocação do dia 13 de março, que constituiu uma grande unidade em torno de 3 questões que são chaves atualmente e que certamente voltarão a ser colocadas no próximo período. A primeira é a defesa dos direitos, a revogação das MPs 664 e 665, contra o ajuste fiscal. A segunda é a defesa da democracia, que é a tarefa de todos nós. Sim, porque independente da opinião de que cada um tenha sobre o atual governo, é evidente que as forças que estão agitando o impeachment são os nossos inimigos de classe. Ademais, o envolvimento na chamada Operação Lava Jato dos presidentes da Câmara e do Senado, do Congresso, mais conservador desde 1964. Mostra que há uma profunda crise institucional e que só uma Constituinte pode resolver de maneira positiva
tal como colocado pela campanha do plebiscito. E que, em setembro de 2014, colheu quase 8 milhões de votos da população. Pois a corrupção se combate com reforma política. Terceiro, temos aqui a defesa da Petrobras, como a companheira Lenívia falou, do interesse dos governos imperialistas em tomar o nosso petróleo. Acrescentamos ainda que defender a Petrobras é defender o regime de partilha do pré-sal, contra a entrega das riquezas naturais às multinacionais. Essa é a análise de conjuntura que nós fazemos. Como segundo ponto, nós já elencamos os pontos de conjuntura e de campanha salarial dentro da mesma tese, e foi acordado que seria colocado de uma vez só. Em campanhas salariais passadas, boa parte da energia dos servidores era despendida com disputas fratricidas, e que o debate político, mesmo duro, não era instrumento para construir a unidade, mas sim para promover enfrentamentos a partir de clivagens partidárias. Neste ano, esse problema começou a ser enfrentado com diversos servidores defendendo que a campanha da categoria fosse dirigida pela própria categoria, a partir das instâncias legítimas de nossas entidades sindicais, com as centrais sindicais participando no apoio e ajudando na interlocução com o governo, e com a coordenação sendo exercida em reuniões de representantes das entidades, colocando fim aos plenarões, onde se discursava muito, mas se decidia pouco em benefício dos servidores. Dessa forma, foi possível construir unitariamente uma plataforma de reivindicações comuns aos diversos segmentos, destacando os 8 eixos principais que devem nortear essa campanha salarial. Primeiro, índice linear de 27,3%. B, política salarial permanente. C, data base em 1º de maio. D, direito à negociação coletiva de acordo com a 151 da OIT, que garante a negociação para os servidores públicos. Paridade salarial entre ativos e aposentados, que está sendo quebrada, inclusive com a questão do ESC. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores. Retirada dos projetos do Congresso que atacam os direitos dos servidores. Isonomia salarial de todos os benefícios entre os 3 poderes. Além desses eixos, outras reivindicações deverão ser aprovadas neste Congresso. E nós estamos já aprovando em várias plenas e estamos trazendo para aprovação de novo nesse Congresso. O direito do RC para técnicos administrativos e para todos os aposentados, técnicos e docentes. Aposentadoria especial e demais direitos do magistério aos técnicos administrativos que atuam na atividade de planejamento, supervisão e gestão, que está garantido em lei e não é executado. Eles têm direito aos 30, a aposentadoria especial, como os professores de 30 anos de serviço. Conforme garante a própria LDB. Direito dos servidores, ingressos na rede a partir de 2013, de manter o regime previdenciário em vigor à época que entraram. E no seu ingresso no serviço público, que já vem, que todo mundo sabe que o pessoal que entrou a partir de 2013 é o regime da Previdência Social, teto máximo. Temos que revogar essa proposta essa emenda constitucional. 30 horas para o segmento técnico-administrativo, isso é imprescindível. Racionalização dos cargos para o segmento dos técnicos administrativos, que está sendo discutido há muito tempo e nada é implementado. Outro aspecto que nesse ano de campanha também começou mais cedo, outro aspecto é que a campanha começou mais cedo,
com tempo para interferir na elaboração do orçamento. No entanto, houve um problema logo no início, pois poucos estados cumpriram a agenda prevista de lançamento da campanha unificada. De qualquer forma, o mais importante nesse momento é manter a unidade do Fórum das Federais, a fim de fortalecer a luta na base das categorias e garantir negociações efetivas com o governo e conquistar nossas reivindicações. Como terceiro ponto dessa tese, nós vamos para a proposta que nós estamos trazendo hoje. O Sinasef não necessita estar afiliado à CSP com lutas. Desfiliação já, para reconstruir nossa unidade com os demais servidores e conjunto da classe trabalhadora. É muito claro em colocar aqui que nós não estamos propondo não participar das atividades da Conlutas, e sim, o Sinasef não precisa estar filiada. Uma entidade sindical, desde o sindicato de base até as centrais, existe para defender os interesses do conjunto da base que ele representa, sem exceção. Sindicato não é partido político, que se organiza à parte, com base em um programa definido que é aceito por seus aderentes. O único programa do sindicato é a defesa dos interesses do imediato e histórico da classe trabalhadora. 2 minutos. Por isso, no sindicato cabem todos e todas, sem distinção de sexo. Eu vou adiantar para conversar com o Felipe. Infelizmente, não é essa prática que temos vivenciado com a filiação do nosso sindicato à CSP com lutas. Com todo o democrático respeito às opções partidárias dos companheiros e companheiras, o que vemos é que eles colocam como pré-condição para a luta comum a concordância ou aceitação das suas concepções. Sua ação prejudicou campanhas salariais passadas, porque taxavam governistas e pelegos quem não concordava com determinadas posições que defendiam. Já nessa campanha de 2015, o objetivo da CSP com lutas é derrotar o governo para ter as reivindicações, quando a política do Fórum das Federais é unificar a luta para conquistar nossas reivindicações. Na reunião dos servidores de 2014, no seminário, por exemplo, voltaram a ser feita sistematicamente esse tipo de intervenção, inclusive contra representantes de outras centrais sindicais. Esse tipo de intervenção, inclusive contra convidados, para contribuir com o debate. Em janeiro, em nossa reunião ampliada, retiraram-se os ataques contra aqueles servidores que defenderam que a campanha salarial deve ser dirigida pelas entidades da categoria e controlada pela base. De modo geral, na política partidária para derrotar o governo, a CSP com lutas não raras vezes acaba apoiando bandeiras defendidas pela direita organizada, como foi o caso da Copa. Não vai ter Copa, vai ter luta, teve Copa. E o apoio à ação penal 470. E agora está junto com a força sindical, fazendo um movimento de passeata, que é todo mundo sabe que é uma central da direita, formada pelos patrões. Então, a preocupação nossa é que a política da CSP com luta nos isola em relação aos demais federais. Por isso, o Sinasef não precisa estar afiliados a Conlutas. Desfiliação já. E quero alertar os companheiros que também o Andes está chamando um congresso extraordinário agora para julho, para discutir a Conlutas e com proposta de desfiliação também da Conlutas. Felipe. Tudo bem, então. Terminou, já faz algum... Eu ia fazer aí algumas falações, mas a gente vai respeitar a ordem dos trabalhos, que foram muito prejudicadas, principalmente pelo anfitrião. Obrigado, camaradas. Espero que vocês discutam e votem na nossa tese. Obrigado. Ok. Pessoal, agora são quase 13 horas.
né? E nós teríamos ainda as teses da campanha salarial para tocar agora de manhã. A mesa consulta plenária, se fazemos intervalo para o almoço, né? E retornamos. Ok. Antes de sair, alguns avisos e alguns informes de vários companheiros que solicitaram aqui a mesa. O primeiro deles é da organização do Congresso. Os funcionários pedem para informar que quem não assinou as listas de presença de ontem ou de hoje, elas se encontram disponíveis ali na saída do auditório para serem assinadas, ok? E agora os companheiros aqui vão dar alguns informes. Olha, rapidinho, companheiros, eu sou credenciado como observador pela base do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Eu, Albano, e a companheira Magda Furtado. Porém, nós estamos tendo que arcar com as nossas despesas pessoais. Não vou entrar aqui no mérito dessa questão, porque eu acho que isso vai ser melhor discutido quando entrarmos no quesito de estatuto. E, para tentar reduzir as nossas despesas, nós estamos passando uma rifa de R$ 5,00 da biografia de Karl Marx, escrita por Franz Mehring, que foi um militante da Segunda Internacional, companheiro de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Paul Lévy, e que tem uma biografia que é obra de referência à discussão, à organização e elaboração do materialismo histórico. Quem puder prestar essa solidariedade a mim e à companheira Magda Furtado, comprando por R$ 5,00 uma rifa, a gente agradece desde já. Pessoal, eu acho que isso é do interesse de todo mundo, inclusive de quem está com muita fome. Quem tem alguma dúvida sobre filiação, sistema da BisaWeb, eles estão atendendo lá no Salão Bessa para tirar e dirimir todas as dúvidas que estão surgindo, tá bom? E o horário do retorno vai ser às 14h30. 1h30 de almoço, acho que é o suficiente. O coletivo SPL pediu para fazer o informe. Nós vamos fazer uma pequena reunião aqui com os companheiros que ainda estão no plenário, que não saiam, porque também à noite vai ter a reunião dos coletivos, nós vamos fazer o convite mais tarde, porque está esvaziado. Mas a gente pede para os companheiros do SPL que possam ficar rapidamente aqui no plenário para a gente fazer um diálogo, tá certo? Agradeço. Pessoal, atenção todo mundo. Pessoal, é a história dos grupos. A gente vai voltar para aqui ainda, porque tem as teses da campanha salarial, mas só para avisar. Pessoal que está com crachá grupo vermelho, veja atrás aí se tem grupo vermelho. O grupo vermelho vai se reunir no Salão Esperança. Fica lá no térreo, na portaria. Salão Verde, Grupo Lilás. Quem tiver o Grupo Lilás, Salão Verde. Onde é o Salão Verde? Atrás da piscina, no térreo também. Salão Verde, é lá embaixo. Grupo Azul, vai ficar no Salão Bessa. Salão Bessa aqui no 6º andar, aqui na frente, do outro lado. Salão Bessa. Grupo Verde, vai ficar no Salão Bessa, também aí na frente. São 2 grupos, um de costa para o outro, dá tranquilamente para funcionar. Lá. Grupo Branco, vai ficar neste auditório, de frente para cá. Grupo Amarelo, vai ficar nesse auditório, de frente para lá. Ok? Amarelo e branco neste local. O Sebastião está aqui nesse grupo, né? É o branco, não é isso? Ah, tá bom. Isso. Amarelo? Então, pessoal, amarelo de frente para lá. Branco de frente para cá. Aliás, amarelo de frente para cá, por causa de Sebastião. Branco de frente para lá. Amarelo aí mesmo, tá bom? As placas estão na porta do auditório.